Fala, galerinha esperta, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ney. Hoje nós vamos ter uma aula especial sobre arte rupestre. E quando nós falamos em arte rupestre, nós lembramos de arte da antiguidade. Rupestre nós vamos ver que é uma arte voltada para as artes na caverna, nas paredes das cavernas ou em rochas. Então, quando nós falarmos em arte rupestre, nós não vamos falar apenas em desenhos rupestres, mas nós vamos falar também de esculturas e utensílios rupestres. Como que a gente pode identificar, então, um panorama mundial da arte rupestre? Para entendermos um pouquinho sobre a arte rupestre, nós temos que entender também sobre dois conceitos, de história e o conceito de pré-história. O que é pré-história? Pré-história é todo movimento, pré-história é todo movimento que houve antes do surgimento da escrita. Muitos historiadores configuram que o surgimento da escrita culmina aquilo que era pré-história e passa-se, a partir da escrita, a desenvolver o que nós chamamos de história. Então, a história da humanidade ela começa a partir da escrita. Antes da escrita, tudo isso é pré-história. E quando nós falamos antes da escrita, as pessoas naquela época eles precisavam de algo para poder desenvolver aquilo que pensavam, aquilo que sentiam, aquilo que vivenciavam. Então, eles utilizavam as ferramentas que dispunham da época. Então, eles pintavam nas rochas, nas paredes, né, nas pedras, faziam pequenas esculturas, faziam utensílios do uso diário, como pontas de flecha, facas, panelas, né, vasilhas de cerâmica, etc. Mas toda a produção do ser humano antes do desenvolvimento da escrita nós chamamos de desenvolvimento de arte pré-histórica, ou o que nós podemos dizer de arte rupestre. Então, como eu já falei, a arte rupestre ela tem essa necessidade de compreensão do que foi pré-história e do que foi história. Então, nós falamos que a invenção da escrita ela aconteceu aproximadamente há 4.000 anos atrás. Antes disso, então, nós falávamos de pré-história. Uma das escritas mais antigas que nós temos relatados é uma escrita chamada escrita cuneiforme, que ela era feita a partir de cunhã. Pegava-se a argila e ia fazendo pequenos buracos ou desenhos nessa argila, de forma que ela fazia sentido, tinha uma escrita ali. Então, essa primeira escrita cuneiforme, ela é o ponto central da passagem daquilo que era pré-história para o que se tornou história. Dessa maneira, a gente entende a evolução da história em si. E aí sim eu posso dizer que toda arte feita na pré-história pode ser configurada como uma arte rupestre. Quando eu digo pode ser, não quer dizer que será. Então, a gente tem um gráfico aqui, que é bom a gente dar uma analisada, que ele vai trazer direitinho para a gente o período da pré-história e o período da história. Então, na pré-história, nós falamos aí de uma pré-história de 2,5 milhões de anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo. Dentro desse aí, nós dividimos em dois períodos, né? Nós temos o período do Paleolítico e o período do Neolítico. O Paleolítico também pode chamar de período da Pedra Lascada, que eram atividades, produções artísticas, produções do dia a dia, mais rudimentares, arcaicas, né? Mais antigas. Não era tão bem detalhada. Deu-se entre o Paleolítico e o Neolítico, nós temos aí o início da agricultura, e chega-se no Neolítico, que também pode ser considerado o período da pedra polida, onde eles iam ter uns detalhes mais bem feitos os seus utensílios. Disso, então, de 4.000 anos, nós temos o que nós chamamos de Idade Antiga. Na Idade Antiga, não temos o costume de encontrar pinturas rupestres, porque elas são datadas, como eu disse, da pré-história. E aí, na Idade Antiga, vai surgir o que nós chamamos de escrita. Já expliquei direitinho sobre o Neolítico e o Paleolítico. Aqui tem uma pequena explicação que você depois pode ler. Aí, nós temos o jogo rápido. Passei bem rapidinho aqui, porque já trouxe a resposta, eu estou utilizando a apostila do professor. O jogo rápido pergunta para nós, para os historiadores, que acontecimento na vida foi o ponto que dividiu a pré-história da história. Acabei de falar, nós temos o acontecimento do desenvolvimento da escrita, beleza? Desde quando se pintou na pré-história? Então,
Nós temos encontrado registros de muitos tempos atrás de arte pré-histórica. Nós temos aí gravuras que provavelmente tenha surgido de 40 mil até 11 mil anos antes de Cristo, ou seja, lá no período que a gente chama de período paleolítico. Então, muito antigo as artes, né, rupestres. Nós datamos, então, de 40 mil a 11 mil anos antes de Cristo, no Paleolítico. Tá? Como que a gente sabe disso? Os cientistas, eles têm um elemento, né, um método simples que é chamado de método do carbono 14, que ele faz uma datação aproximada dos objetos antigos. Então, por isso que nós sabemos se o objeto ele tem tal década, e essa década ela é aproximada. Nós não temos uma certeza, nós não podemos dizer assim, foi no ano 20.263 a.C. Não, a gente fala de um ano de 40 a 11 mil anos. Então, nós temos aí uma aproximação do período que pode ser datada essa obra de arte. Então, nós temos aí a resposta dessa pergunta. Desde quando se pintou na pré-história? Desde muito tempo. Há 40 mil anos antes de Cristo, né? Pode-se encontrar aí pinturas rupestres, que são as pinturas feitas nas paredes e nas rochas das cavernas. Lembrando que quando fala-se de arte rupestre, nós estamos referindo também além da pintura, nós estamos referindo à escultura e também outras produções artísticas do dia a dia. E por que se pintava na pré-história? Aqui nós vamos encontrar algumas hipóteses. Quando a gente fala de hipóteses, não quer dizer que é certeza. São tentativas de explicação do motivo pelo qual se pintava na pré-história. Por que então se pintava? Primeira ideia é que eles queriam representar aquilo que eles vivenciavam no dia a dia. Como não havia uma escrita, eles pintavam o que vivenciavam para poder contar essas histórias depois ou simplesmente recordar. Nós temos também outras ideias que diz que pode ser um tipo de linguagem. Outras ideias afirmam que pode ser algo mais religioso. E assim vai trazendo muitas ideias para esses signos que são feitos nas paredes das cavernas, né? Que tentavam, então, trazer uma explicação para o porquê deles terem pintado. Mas duas hipóteses sobre o significado das pinturas rupestres, elas são as mais aceitas e a gente vai ler um pedacinho aqui. Ó. Uma das hipóteses é de que essas imagens não se tratavam apenas de representação. Por exemplo, como os povos pré-históricos viviam sobretudo da caça, as representações das imagens de alguns animais poderiam ser, para eles, o próprio ato da caça, como se capturassem um animal e o retivessem naquelas paredes das cavernas. O que isso significa? Significa que eles pensavam que desenhando estaria ali pegando algum animal também. E não seria apenas uma ideia de que eles estariam ali fazendo a representação, mas seria uma ideia do próprio animal, né? Temos que lembrar aí que é uma arte rupestre, não podemos julgar o pensamento dessa arte rupestre. Outra hipótese é de que os seres humanos pré-históricos acreditavam que poderia haver algo para além do corpo físico dos seres vivos, como uma alma. Olha só, na pré-história já se falava da possibilidade de uma existência além da física, além do corpo, a alma. Assim, havia a crença de que o animal caçado tinha uma alma. No momento em que o matava, ele ficaria vagando. Portanto, registrar essa imagem na parede seria uma forma de reter a alma do animal junto ao seu corpo físico. Essa retenção da imagem na parede poderia revelar a intenção do ser humano pré-histórico em reconciliar-se com a sua caça. Mata-se o animal, mas devolve a ele sua alma, mantida em sua aparência registrada na pintura. Olha que interessante. Outra hipótese falava que eles pintavam os desenhos dos animais, das pessoas na parede, para devolver a alma daquele animal caçado a algum corpo físico, no caso, a própria pintura. Né? E aí nós temos um outro jogo rápido, que eu peço que vocês leiam com atenção e busquem uma tentativa de resposta, tá bom? E aí nós temos, mas o que é arte rupestre? Do latim ars ruspes, que significa arte sobre rocha, arte rupestre é o termo dado ao registro de imagens que podem ser gravadas ou pintadas em um suporte rochoso, como cavernas, grutas, paredões e de pedra.
A técnica de gravar, fazer essa a gravura nas paredes, ela era bem complexa, né? Os artistas, então, eles utilizavam os materiais que eles tinham dispostos ali na época, poderia ser pigmentos de planta, de fruta, sangue de animal, carvão, barro, o que eles tinham ali para poder fazer essa gravação. Hoje em dia, nós falamos de um tipo de gravura também que é feito a princípio em pedra para depois numa madeira, perdão, numa madeira para depois ser afixado em qualquer outro lugar. É chamada da xilogravura. Ela é muito utilizada em cartazes mais antigos, algumas técnicas artísticas. Ainda hoje a gente fala muito isso nos livros de cordel, né? Elas eram bem utilizadas com bastante tempo por bastantes artistas que produziam cartazes do cordel e os livretos do cordel. Para gravar a arte rupestre, usava então os objetos que removiam parte do material rochoso e que abria a superfície da rocha. Como eu falei, os artistas não, né? Os seres humanos daquela época, eles utilizavam o que tinha nas suas mãos para poder fazer a arte. Então, eles pegavam ali os objetos que tinha à disposição para poder desenvolver essa arte. Hoje, nós encontramos a arte rupestre naquilo que nós chamamos de sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são lugares preservados e que devem permanecer preservados. Por quê? Porque tem vestígios, tem restos, né? Não no sentido de coisa que ninguém quer, mas o que sobrou da época dos homens das cavernas e que hoje nós podemos identificá-las, apreciá-las, entendê-las, estudá-las e que deve ser preservado. Então, sítio arqueológico são os lugares onde ainda tem vestígios da arte rupestre, como artefatos, objetos, resto de alimentação que se fossilizou, né, ou que deixou a sua marca ali, instrumentos de trabalho do dia a dia e etc. No continente americano, nós temos muitos sítios arqueológicos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado lá no estado do Piauí. Ele é muito importante, por quê? Porque ele traz um acervo de como os homens ameríndios, né, ou da América, eles viveram há muito tempo atrás. Aqui nós temos agora algumas imagens de outros sítios arqueológicos, lugares de sítios arqueológicos espalhados pelo mundo. Nós temos o Parque Nacional Kakadu, na Austrália. Aqui embaixo nós temos a Caverna de Altamira, na Espanha. Olha o bisão desenhado, que perfeição, e é do período dos homens pré-históricos. Nós temos a Caverna de Las Calques, na França, muito bem também detalhado. Nós temos também o Tassili Nájer, Argélia, na África, também tem as suas representações rupestres. A Gruta das Mãos, na Argentina. Olha que beleza essa imagem, né? Parece que foi uma obra de arte mesmo, feita há muito tempo atrás. Nós temos o Newgrange, na Irlanda. Percebam aí que agora já é uma arte rupestre de relevo, né? Não é mais somente a pintura. E é só. Aí nós temos também um estudo do cavalo chinês, de uma obra de arte. Eu peço depois que vocês analisem, leiam com atenção sobre o cavalo chinês, que ele vai trazer para a gente aspectos bem interessantes, ponto a ponto da obra de arte, que vai trazer uma boa reflexão, ok? Peço que vocês, então, façam as tarefas que está proposta lá no Google Classroom. Também, quem não tiver disponível no Google Classroom, me chame, que eu vou enviar para vocês as perguntinhas relacionadas a essa aula, ok? Um abraço, fiquem com Deus.